Oi, meu povo, tudo bom? Selma aqui. Eu hoje vou trazer para vocês um pouquinho da história do Robert the Doll e algumas coisas que mudaram com o tempo sobre este boneco. E vou também mostrar um pouquinho da história do que aconteceu, que há dois finais de semana atrás eu fui para Key West. E todas as vezes que eu vou em Key West eu dou uma passadinha lá no museu onde ele está. Então, vou falar o que aconteceu lá pra vocês, valeu? Então, galera, se você não se inscreveu, já vou aproveitar e pedir pra você se inscrever e já deixar seu like se você curtiu o vídeo. E vamos lá, eu vou fazer um pouco do resumo da história do Robert, porque tem um monte de vídeo também sobre o Robert por aí, mas tem umas coisinhas que mudaram. Mas eu vou fazer um pequeno resumo para vocês entenderem um pouco a história dele, se você nunca ouviu falar sobre essa história. O dono do boneco, Robert, era uma pessoa que se chamava Robert Eugene Otto. E normalmente chamavam ele pelo apelido dele Gene, né, de curto para Eugene. E ele recebeu esse boneco como um presente do avô dele. Existe uma lenda aí que diz que foi uma menina que trabalhava para a família, que era das Bahamas e que esse boneco, ela fez um feitiço voodoo lá nele, deu pro menino. Realmente, existem algumas lendas sobre isso, porém o boneco, o museu investigou, esse boneco foi um presente do avô dele, vindo da Alemanha. O avô dele estava na Alemanha, comprou o boneco lá e deu de presente para ele. Essa é a origem verdadeira de como ele ganhou esse boneco. Existe a lenda que dizem da menina que ela era barramenha e que ela trabalhava para a família e ela que deu o boneco e botou um feitiço lá no boneco. Existe sim uma lenda local, eles falam sobre isso. Mas sabe como é que é, né? Às vezes tem um fundo de verdade, mas não é completamente... Vai passando com os anos e vai se perdendo a origem verdadeira da história. Sabe como é que é aquela história de telefone sem fio? Que um vai passando a história de um pro outro e aí vai... Meio que um inventa, o outro omite. Então, o boneco realmente foi um presente do avô dele. Ele comprou na Alemanha, trouxe e deu pro menino. Se tem alguma coisa a ver mais com a história da menina lá, do que ela fez, eu não tenho certeza. Porém, pode até ser que a menina pegou o boneco e fez alguma coisa no boneco, mas não foi ela que deu o boneco para o Eugene, o Gene. Foi um presente do avô dele, tá? E o menino vivia com esse boneco pra cima e pra baixo. O boneco é grande, tá? Às vezes você não tem noção porque você vê fotos, mas ele é mais ou menos do tamanho de uma criança de uns 3 anos de idade. 4, talvez. Ele é bem grande, o boneco. O meu sobrinho tava comigo, nunca tinha ido lá e ficou espantado. Falou, nossa, o boneco é grande. Sim, o boneco é grande. E a roupinha de marinheiro que tá no boneco era uma roupa do Jim, que tá vestido no boneco. A roupa pertence ao Jim. Quer dizer, hoje em dia eu não sei se é a mesma roupa, se deve ser uma réplica, né? Mas a roupinha de marinheiro que sempre tá nele era uma roupa do menino que foi posta no boneco, tá? Quando esse menino recebeu esse boneco, ele estava tão encantado e gostava tanto do boneco que ele vivia com o boneco o tempo inteiro. Conversava, brincava, enfim. Isso também é coisa de criança, né? As pessoas às vezes falam que achavam que o boneco parecia que estava vivo, lá, lá, lá. Eu acho que isso não é porque que o menino brincava com o boneco. Ele era uma criança, estava brincando com o boneco, enfim. Porém, claro, o do porquê que veio a assombração com o boneco, não sei se dá pra falar com certeza o porquê. Mas pode ser que aí venha a história da menininha lá, a menina que trabalhava na casa lá, das Bahamas, que talvez ela tenha feito alguma coisa no boneco, sim. Uma das histórias que se ouviu sobre ele brincando com o boneco é que ele conversava com o boneco e as pessoas ouviam 2 vozes, a voz do menino e uma outra voz respondendo. Isso é uma das coisas que dizem que acontecia. O Gene cresceu e virou um artista, ele pintava quadros e ele é muito famoso naquela área, principalmente como artista. E ele vivia numa casa que lá se chama
Artist's House, a casa do artista, que é a casa dele, que tá lá até hoje, e que inclusive é um bed and breakfast, é um hotel que você pode ficar lá. Aliás, quando eu tiver 1000 inscritos nesse canal, vocês podem me cobrar que eu vou, se ainda estiver disponível, né, ficar no quarto onde eles deixavam o Robert guardado nessa casa, porque você pode alugar esse quarto e eu vou ficar lá e vou ver se eu faço um spirit box lá, para ver se alguém se comunica comigo. E também vou fazer o tour que existe para você investigar o museu onde o Robert tá. Você também pode fazer essa investigação. E se esse canal bater 1000 inscritos, eu vou fazer isso para vocês e podem me cobrar e me lembrar, tá bom? Esse boneco ficava guardado nesse quarto que eu acabei de falar nesse hotel. E ele ficava lá em cima porque depois que ele casou e o boneco estava na casa dele, a mulher dele não gostava do boneco e mandava ficar preso lá, guardado, porque ele deixava ela creeped out. Então ela mandou trancar o boneco lá em cima num quarto. E ali ficou o boneco e ela dizia que escutava coisas ali. O Jim faleceu em 1974, a casa foi vendida e a pessoa que comprou a casa herdou o boneco. A pessoa que comprou a casa doou o boneco para um museu em 1994. A pessoa não queria mais o boneco, doou o boneco para o museu e lá ficou o Robert, que é onde está nesse momento, que é no East Martello Museum, o Museu do East Martello, em Key West, na Flórida. Então agora eu vou falar do que as pessoas reportam no museu agora, nesse momento, no presente, tá? Um tempo atrás, as pessoas diziam que quando elas iam lá e tiravam a foto do Robert e não pediam permissão, elas tinham azar, acontecia um monte de coisa, tem um monte de história lá no museu, né? A carta, inclusive, das pessoas pedindo perdão e tal, porque elas não pediram permissão pro boneco. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Essa vez agora foi a terceira vez que eu fui lá nesse museu, tá? A primeira vez que eu fui lá, eu ia tirar foto sem pedir permissão, porque eu, às vezes, faço coisas bobas na minha vida, mas eu gosto muito de provar as coisas. Mas quando eu entrei no museu e cheguei lá na parte onde ele fica, a doma de vidro que fica em cima dele, ele tem um quadrado lá de acrílico de vidro que fica protegendo ele, que realmente necessita, porque esse museu é em frente à praia. E preserva o boneco, né, de qualquer forma. Parece que é refrigerado ali dentro, tem umas coisas, controla a temperatura, o ar, essas coisas pro boneco não se deteriorar, porque o boneco é muito antigo, tem mais de 100 anos. Quando eu cheguei lá, as pessoas que são responsáveis pelo museu estavam com essa doma, com esse vidro fora, e eles estavam checando o boneco, mexendo na roupa. Parece que uma vez ao ano isso acontece. Eu cheguei lá num bendito dia que eles estavam fazendo isso, e eu fiquei com vergonha de tirar foto com as pessoas na foto, porque eu não queria começar a tirar foto do boneco e um monte de gente na foto, né? Então eu não tirei foto do boneco, mas ficou aquele, ai, sabe, aquele, pô, queria ter tirado a foto, que não aconteceu. Aí eu chequei todas as áreas lá no museu, que tem outras coisas lá, mas não tirei a famosa foto. Beleza. Passa o ano seguinte, eu acho que foi no ano depois, eu fui para Key West de novo acampar, e fui de mais uma vez, e dessa vez não tinha ninguém, tava o museu não é muito cheio, normalmente quando eu vou, todas as vezes que eu fui, não é um lugar muito cheio quando eu tava lá, não sei se em outras horas ou que seja, fica mais cheio, mas sempre é bem vazio lá. Então eu cheguei lá e eu fui rapidamente tirar foto, tirei a foto, fiquei pensando, gente, será que vai acontecer alguma coisa? Não aconteceu nada, sinceramente não aconteceu nada. Não pedi permissão nenhuma, porém eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não sou uma pessoa desrespeitosa com os mortos, tá? Eu fui lá simplesmente, não falei nada, só tirei a foto. Apontei, pum, bate a foto, beleza. Não aconteceu nada, não apareceu fantasma na foto, eu não tive azar, não aconteceu um monte de coisa horrível na minha vida. Não aconteceu nada desse tipo. Na época que eu tirei essa foto, realmente estava dizendo lá, aquela história de pedir permissão e não sei o que, estava escrito lá. Né, que muitas pessoas falam hoje em dia, quando você vê os vídeos, ela fala essa história. Porém, claro que, pelo menos no meu caso, não aconteceu nada, eu não pedi permissão. Então, tem alguma coisa errada aí, né?
Então, dessa vez, quando eu fui lá de novo, eu notei que não tinha mais nada dizendo sobre essa história da permissão. E assistindo outros vídeos de pessoas que vão lá investigar, foi dito o seguinte, e eu vou falar o que aconteceu comigo lá. Não, aliás, não foi comigo, foi com a minha irmã. As pessoas que tiveram problema quando tiraram essas fotos são pessoas desrespeitosas, tá? Ele parece que ou falaram alguma besteira ou coisa do gênero. Foram as pessoas que tiveram problemas depois que tiraram a foto. Mas se você for lá e tirar a foto normalmente, não vai ter problema nenhum, entendeu? Claro que se você se sente confortável de pedir permissão, beleza. É bom pra você. Não tem problema nenhum, né? Mas o que aconteceu? Eu fui com a minha família pra lá, entendeu? Tava meus pais, a minha irmã, meu sobrinho e meu marido. E eles nunca tinham ido lá. Eu sempre vou lá e carreguei todo mundo. Mas eu não fiz nada de investigação, nem usei os aplicativos que tem no celular de Spirit Box. Não fiz nada disso porque as pessoas normalmente têm medo dessas coisas que eu não tenho, nem meu marido, mas muita gente tem. Meu sobrinho também não tem. Então, o que aconteceu? Quando eu entrei lá, a gente se separou e eu fui rapidamente para o lugar onde o Robert fica. Eu, meu marido. E o resto desgarrou e foi para o outro lado. Eles foram procurar um banheiro, não sei o quê. Então, eu fui lá, cheguei filmando. Vocês podem ver essa filmagem. É a filmagem de eu chegando lá na área. Você pode ver aí algumas coisas que existem por ali. Isso eu tô entrando na área. E isso é um pouquinho da exibição que tem esse piano aí. Ali do outro lado, esse piano aí tá aí há muito tempo. Isso aí era um convento, uma escola católica que existia ali também. Tem uma exibição ali e é onde o boneco fica. Então eu entrei e fui aí diretamente. Isso aí tem a história, a foto que eu tirei aí é sensacional, vou mostrar pra vocês. Tem muita energia na foto. E eu dei uma voltinha aí, tô dando uma geral na área pra vocês terem uma ideia como é que é. E aí tá ele, tá vendo? Eu filmei, entrei já filmando, não falei nada. E eu não conversei nada com nenhum espírito, não falei nada. Eu só tava filmando mesmo a área, tá? Você pode ver aí. Não parece que ele é tão grande, mas ele é muito maior do que se imagina. Essa aí tá dizendo as cartas, tá vendo o endereço aí? As cartas que as pessoas mandam para o boneco, né? Falando que conseguem tirar foto e às vezes fantasmas aparecem. Deixa eu ler para vocês a carta. Olá, eu fiz uma tour no seu museu e parei para tirar uma foto do Robert. Eu nunca esperei que na foto ia aparecer um fantasma ao fundo. Ela disse enjoy no final da carta. Eu acredito que ela talvez tenha mandado. Tem uma propaganda aí, infelizmente. Mas ela, eu acho que mandou foto pra eles. A foto não está ali, tá? Tá o nome da mulher que mandou a carta ali. Mas a foto não tava, mas eu acho que ela mandou a foto com a prova. Entendeu? E aí a historinha do Robert. Essa é a historinha do Robert, falando que ele foi criado mais ou menos no século XX e que ele tem 40 inches de altura e ele é feito de madeira. Eu acho que é de palha, né? É uma madeira conhecida como Excelsior, não tenho a menor ideia o que é isso. Eu acho que isso é palha, porque eu acho que eu li em outro lugar que ele era feito de palha, né? Aí fala um pouco da história dele, dizendo que ele ganhou o boneco em 1903, mais ou menos. E tá explicando que durante esse tempo muita energia foi deixada no boneco, energia emocional, que eu acho que é o que eles acreditam que faz a vida, né? Dá a vida ao boneco. Porque todas as travessuras que o menino fazia, ele culpava o boneco, dizia que foi o... Eu não fiz isso, foi o Robert que fez. E o boneco normalmente estava sentado na janela e as pessoas que passavam na rua diziam que viam às vezes ele mudando de posição, estava em lugares diferentes e que a expressão facial dele mudava. Eu fiquei lá bastante tempo, não vi nada disso, mas não quero dizer que isso nunca aconteceu. Aí é a casa onde
tem um hotel que você pode ficar, que era onde o dono do Robert viveu quando ele já era adulto. Então, gente, vocês viram aquela carroça ali? Na hora que eu tava chegando aonde o Robert fica? Aquilo ali é uma... Hoje em dia, você, quando tem um funeral, você bota o carro, o caixão no carro fúnebre e o carro leva, né? Eu não sei se no Brasil é assim, mas eu acredito que seja, né? Enfim, aqui é. E isso aí, antigamente, era como as pessoas iam para o enterro. Ali o caixão era levado e puxado por cavalos, né? Tipo uma carroça de carregar caixão. E quando eu cheguei ali, eu tirei uma... Eu sempre tiro uma... Eu não sei se eu já tinha tirado foto, pra falar a verdade, eu acho que foi a primeira vez que eu tirei a foto daquilo ali, porque eu não me lembro de... Gente, eu espero que essas pancadarias não estejam saindo no vídeo, porque tá acontecendo uma obra no meu telhado e é muito barulho. Eu espero que isso não esteja saindo no vídeo, porque não teve barulho a manhã inteira. Agora que eu resolvi fazer vídeo, eles começaram a dar pancadaria lá em cima. Mas então... Assim que eu tirei a foto, isso apareceu na minha foto. Vocês podem ver que a foto está cheia de energia. Tem muita energia nessa foto. E eu confesso que eu não senti nada como sensitivo. Eu não senti nenhuma energia vindo do boneco. Mas eu senti uma energia muito forte vindo dessa carroça aí. E aí... O meu esposo tirou uma foto também da carroça e, acreditem se quiser, apareceu, pela altura parece ser uma menina, porque não era muito alta e ela tá de costas. Eu marquei aqui na foto para vocês verem. Me diz aí, o que vocês acham que parece essa foto? Para mim parece uma, pela altura, porque pelo vidro dá para ver a altura do meu marido, dá para ver que a altura da pessoa aí, dá pra ver que é uma mulher pelo cabelo comprido, pela roupa. É o que eu tô vendo, uma mulher de ou trança no cabelo. Como tá de costas, você não sabe qual é a cor da pessoa. E uma roupa branca. Da onde essa menina é, eu não sei. Se ela tá vindo acoplada na carroça, na exibição das freiras ali, porque era uma escola de meninas católica, ou do boneco, não sei. Mas, como eu também consigo ouvir coisas na gravação, quando eu fiz essa gravação entrando ali, eu ouvi uma voz de uma menina, uma mulher falando: meu nome é Alison. Alison. Falou 2 vezes: My name is Alison. My name is Alison. Infelizmente eu não ouvi na hora, porque as minhas faculdades mediúnicas estão todas bloqueadas e eu não... Muito raramente eu, hoje em dia, vejo alguma coisa. Tá tudo bloqueado. Eu tenho várias tipos de mediunidade, elas não estão... Elas estão bloqueadas. Acredito que meus guias bloquearam elas. Porque eu fiz umas coisas aí, desenvolvi muito e... a minha vida tava meio de cabeça para baixo. Mas aí o que acontece? Mas quando eu gravo qualquer coisa, gravação para voz ou vídeo, saem as vozes e eu consigo ouvir. Muitas pessoas não conseguem, às vezes eu dou para elas ouvir, elas não conseguem ouvir, mas eu consigo. Então, eu ouvi essa voz, eu ouvi nesse mesmo vídeo, assim que eu tava entrando, vozes falando Talk to Us, que é Fale Conosco. E eu vi também, eu ouvi isso, ouvi a menina e ouvi mais uma coisa. Eu vi também uma pessoa falando I'm a soldier, eu sou um soldado. Ouvi essas 3 coisas nesse vídeo. Não vou botar para vocês ouvir, porque é praticamente impossível escutar, porque tem uns ventiladores lá que fica ligado, é mó barulheira, né? Difícil ouvir. Isso ajuda muito para poder fazer o white noise, para sair voz e tudo. Mas é muito baixa as vozes, então não vou botar pra vocês ouvir, porque a qualidade não saiu boa. Se fosse alto, ao ponto de eu achar que alguém mais poderia ouvir, eu botava pra vocês ouvirem também. Mas não dá pra ouvir. Agora eu vou falar pra vocês o que aconteceu com a minha irmã. Isso aconteceu, a gente estava ali. O meu sobrinho, ele assiste um monte de canal de caça-fantasma, então ele já ligou logo os aplicativos e quando ele chegou, ele estava falando com os espíritos. E as respostas, eu vou ver se eu boto uma foto nas respostas para você que começaram
saiu coisas aleatórias, porque sai palavras aleatórias, mas algumas saem e tipo assim, você pode dizer, sai tanta palavra assim, vai sair alguma que encaixa. Cara, mas às vezes encaixa tão certo no momento que isso é quase impossível de acontecer. O que que aconteceu? Quando a minha família chegou lá, e eu falei rapidamente qual era a história do boneco, a minha irmã pegou o celular dela e ficou de costas e tirou uma selfie, ia tirar uma selfie no boneco e ela começou a falar assim: fala aí pra mim, se você é verdade, essa história é verdadeira, você vai aparecer pra mim. Ela começou a falar assim e eu comecei a reclamar com ela, porque eu não suporto gente que desrespeita os mortos. Isso é um absurdo. Não façam isso nunca. Vocês não sabem o que vocês podem estar trazendo pra sua vida. E fora que desrespeitar não só os mortos, mas qualquer pessoa é uma coisa escrota, né? Cá pra nós. Então eu comecei a reclamar, falei, não faz isso, não seja desrespeitosa. Existe uma história aí de quem é desrespeitoso, acontece coisas ruins. Eu comecei a falar com ela. Na mesma hora, o aplicativo que o meu sobrinho tava lá com as palavras acontecendo, apareceu do not, ou seja, não faça, na hora. E aí ela ficou sem graça. Eu não sei nem se ela chegou a bater a foto, sinceramente. E logo depois, que aí eu comecei a falar pra ela, tá vendo? Não faça isso. Olha aí o que falou. Aí ela ficou meio... Eu acho que ela tomou um susto e aí ela deu uma baixada de bola, sabe? E aí logo depois disso, falou mais uma coisa que eu não vou falar porque era uma coisa muito privada dela, que é sobre uma coisa do passado dela. E aí saiu o nome de uma pessoa ali. E ela ficou mais quietinha ainda, tá? Pra você ver. Então existe verdade aí sobre as coisas ruins que podem acontecer a você, mas existe um fundo do porquê, entendeu? Não é pra você chegar lá e foto. Talvez tirasse a foto. Talvez se ela tivesse chegado lá e tirasse a foto, só não ia acontecer nada, mas ela falou umas besteiras, deram uma cortadinha nela. Depois eu falei pra ela, não faça isso. Essa é a lenda, não seja desrespeitosa, porque acontece um monte de azar para as pessoas que são desrespeitosas. Não faça isso. E aí a gente continuou caminhando. Ali é um forte, tá? É um forte antigo que eles estão usando como museu. Então eu tava checando lá outra área. Eu tava lá checando as áreas internas, mostrando para eles que nunca tiveram ali, subindo no forte, indo até lá em cima. Meu sobrinho tava esse tempo todo com o aplicativo tava fazendo investigação o tempo inteiro usando o aplicativo. Então, quando eu encontrei com eles, que a gente se separou de novo, porque eu parei e entrei na casinha de boneca, que eu vou mostrar agora o vídeo pra vocês, que essa casinha de boneca também supostamente é assombrada. Então, depois que eu saí da casinha de boneca, eu encontrei com eles e subi, fui lá pra cima e enquanto eu passei num espaço que, na verdade, eu tava falando pro meu sobrinho sobre isso, mas eu não tenho nem certeza se a história é essa. Eu tava falando pra ele, tá vendo? As pessoas ficam aqui e elas atiravam daqui pra defender o forte. Aí eu estico a mão como se eu tivesse com uma espingarda. E na mesma hora o aplicativo que ele tava na mão falou bang. Cara, a gente riu muito. Porque não é muita coincidência isso? Falar bang. Porque aqui nos Estados Unidos digamos que seria a palavra que eles diriam quando você estivesse atirando. Bang, entendeu? E na hora que eu fiz isso, eu vou mostrar a foto, porque o meu marido tirou a foto, ele tava olhando o que a gente tava fazendo. Você vai ver o meu sobrinho com o celular na mão e eu fazendo a pose de quem tá atirando. Mas é super legal, gente. Eu recomendo, se um dia vocês visitarem a Flórida, para dar, sim, uma passada em Key West. E principalmente, lá tem uma história muito rica de paranormalidade. É uma cidade muito antiga. E tem outras histórias aí que depois eu vou falar para vocês sobre assombrações que tem naquela área. Inclusive, existiu um cemitério perto da praia que foi alagado e espalhou ossos e corpos por vários lugares na ilha. Key West é uma ilha, então, bem pequenininha. Dá para andar, se você ficar no centrinho, a pé para vários lugares. E existe
se você fala bem inglês, existe tour que você pode fazer. E é à noite, eles passam por várias estruturas, restaurante, hotel, não sei o que eram casas antigas, são muito antigos, e que tem histórias de assombração nessas estruturas. É muito legal. Eu só não fiz porque eu tava com a minha família e eu não ia fazer isso com meus pais. Mas eu vou voltar lá e vou fazer, porque eu sempre fico de fazer e nunca consigo fazer. Quando eu voltar lá eu vou fazer. E é aquela história. Espalha aí pra todo mundo, seus amigos, se inscrever no canal, porque se eu chegar a 1000 inscritos, eu vou ficar no hotel onde era a casa do Robert Eugene, famoso vulgo Jim, e vou fazer a investigação lá no museu de noite, tá? Porque você pode fazer o tour lá de dia, se você quiser também um dia fazer, você paga e faz o tour à noite, depois que o museu fecha. E se você pagar um pouco a mais, você pode fazer uma investigação. Eu acho que eles deixam você fazer depois 1 hora sozinho, andar onde você quiser. Então, mais 1000 inscritos aí. Deixa o seu like se você gostou. E não esquece de se inscrever, tá bom? E até a próxima.